Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva, professor do canal História para Todos. Vamos seguindo aqui para a nossa segunda aula para o concurso da Prefeitura Municipal de Castanhal, no estado do Pará. Não esquece, galera, deixe seu like, inscreva-se no canal. Quem quiser adquirir a apostila, tá aqui o número, tá? Do professor Rogério. Tá aqui o Instagram para dicas. Toda semana nós temos dicas de atualidades. Lembrando, para quem está chegando agora, nós teremos aqui, gente, aproximadamente ou exatamente 11 aulas gratuitas de atualidades para esse concurso. Um concurso que está bombando no estado do Pará, na região norte, até mesmo no Brasil, por apresentar aí aproximadamente 3.000 vagas. Vamos junto construir aqui todo o conhecimento e, se Deus quiser, vocês serão aprovados. Depois que vocês forem aprovados, mande uma mensagem aí no Instagram ou no WhatsApp do professor, beleza? É muito gratificante receber esse retorno. Professor, eu passei. Professor, eu não vou mais tomar Bavária Glacial, eu vou tomar só Heineken agora. Então, filho de Deus, é isso. Vamos para a nossa segunda aula, economia. Quando nós falamos de economia, gente, nós temos que trazer aqui uma breve retrospectiva de onde surge a nossa economia pós-moderna, né? A nossa economia pós-moderna, ela é sustentada dentro do sistema capitalista. Mas antes, até mesmo antes de Cristo, nós tínhamos o sistema escravista, grande exemplo, o Império Romano, onde a base econômica de toda a sociedade era a mão de obra escrava, já que por volta do século V ali até o século X aproximadamente, 9, nós temos o período medieval. E dentro do período medieval, nós temos uma relação de servidão entre os senhores feudais e seus servos, que pagam com o trabalho ou com parte da produção pelo uso da terra. E ali, gente, na virada do século XIV para o século XV, com o advento da burguesia, surge o capitalismo na Europa, né? O capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada, nos meios de produção, as terras, as máquinas, o comércio, uma fazenda, uma jazida de ouro, infraestrutura, e parte da propriedade intelectual, que tem como objetivo o quê? O lucro. Então, gente, para o indivíduo ser o burguês, o patrão, ele tem que deter, ele tem que ter a propriedade privada dos meios de produção. Quando nós não somos os donos dos meios de produção, resta a nós o quê? Vender a mão de obra em troca de um salário, né? É o proletariado, é o empregado, é o funcionário. E assim a vida toca. Então, o capitalismo comercial, ele é aquele das grandes navegações, onde as potências europeias estão dominando e subjugando colônias na África, na Ásia e na América. Posteriormente, nós temos a Revolução Industrial, que começa na Inglaterra, no Reino Unido, beleza? E vai construir, décadas depois, o sistema imperialista, inclusive que vai gerar a Primeira Grande Guerra Mundial, juntamente com o capitalismo financeiro, que é o capitalismo moderno, que é o capitalismo das bolsas de valores, né? Que é o capitalismo internacional. É esse capitalismo que vigora na nossa sociedade atual. Então, aqui, gente, uma pequena retrospectiva desses sistemas econômicos: escravismo, feudalismo e capitalismo. No capitalismo moderno, gente,
o que se destaca é uma forma de conjunto de formas de relações aqui entre empresas, Estado e sociedade. E dentro do capitalismo moderno, nós temos o neoliberalismo. Lembrando, olha, neoliberalismo. Neo significa o quê? Novo. Lá no passado nós tivemos o liberalismo. O liberalismo econômico, que era deixar a economia andar 100% sozinha. As leis do mercado criam as regras naturais do capitalismo. Isso pensava-se o liberalismo econômico. E aí veio a crise de 29, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, e viu que o liberalismo necessitava passar por correções. Beleza? Então, gente, depois do liberalismo, lá por volta da década de 70, nós teremos o surgimento do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É o aperfeiçoamento do liberalismo, onde a economia deve andar por si só, mas de vez em quando tem que entrar a presença do Estado. O Estado, gente, não vai ser o grande administrador da economia, mas ele vai colaborar para se ter uma economia saudável, para não viver nessa situação aqui de pura especulação financeira que aconteceu na década de 20. O neoliberalismo é consequência também, por que não, da globalização, né? Com o avanço da globalização e do neoliberalismo, o papel do Estado tem sido reavaliado. Alguns defendem que o Estado é uma entidade em declínio, outros que ele tem um importante papel. Hoje, gente, é muito defendido isso daqui, né? O Estado ele tem um importante papel, principalmente em situações emergenciais. Olha aí, gente, a pandemia do Covid-19. Se não fosse o Estado, meu amigo, inclusive na hora de ajudar os empresários, está aqui, olha, os estados. Na hora de criar as universidades, as vacinas, as universidades do Estado. Então, os estados ainda são, gente, no século XXI, eles ainda são instituições importantes para a economia mundial. Os estados ficam mais suscetíveis às suas pressões. Pressão de quem? Das grandes corporações, indústrias, etc. Que muitas das vezes essas corporações elas superam o Estado em poder econômico. Você vê aí as grandes Big Techs rivalizando contra o Estado. Você aí vê o Elon Musk, né, atacando o juiz brasileiro, o Alexandre de Moraes. Você vê o Facebook de Mark Zuckerberg, a Meta, né, rivalizando contra os Estados Unidos, por exemplo. Então hoje tem esses novos conflitos entre iniciativa privada e Estado. Mas é inegável, gente, que sem o Estado hoje a economia seria muito, muito mais bagunçada. Com os avanços tecnológicos, em especial nas telecomunicações, as fronteiras dos estados ficam cada vez mais permeáveis, né? As infovias, a tecnologia, as redes digitais, as redes sociais acabam promovendo uma certa vulnerabilidade do Estado. Então, por exemplo, isso aqui é complicado, gente. Às vezes até pro lado muito, muito mal, a questão da pedofilia, né? O combate à pedofilia, ao tráfico humano, ao tráfico de drogas. Nós temos aí as criptomoedas, tudo isso são utilizados pelo crime organizado. Fica difícil o Estado combater, né? O pedófilo, muitas das vezes, né, o taradão, ele mora nos Estados Unidos, o servidor ele está ligado lá na Índia e ele pega foto de crianças no Brasil. Então tudo isso dificulta a organização do Estado quanto à questão criminal, né, da aplicação da justiça. A crescente abertura das economias nacionais para mercadorias de capitais produtivos e especulativo. Não é tão novo isso daqui, tá, gente? Você observa isso desde lá do governo Juscelino Kubitschek. Agora, claro, na era da globalização, isso fica muito mais presente, muito mais forte. Desde o governo de Fernando Collor de Mello,
E isso vai continuar no governo Fernando Henrique Cardoso. E não é agora no governo Lula que isso vai deixar de acontecer. Você observa, por exemplo, a BYD, que é uma empresa chinesa, entre aspas, invadindo o mercado automobilístico brasileiro. Então, o capital internacional tendo cada vez mais domínio sobre as economias nacionais. Eu lembro de um tempo que era muito bacana no Brasil, que o Brasil ele era referência no mundo, não faz muito tempo assim, tá, gente? Na questão, por exemplo, dos sapatos. Nós tínhamos fábricas excelentes de sapatos no Brasil. Hoje as fábricas de sapato são muito fracas porque não tem como concorrer com a indústria chinesa. Correto? Por exemplo, com a indústria chinesa. Aqui nós temos algumas notícias, tá, gente? Aquilo que eu falei, gente, na nossa primeira aula. Lembrando, essa segunda aula, vê lá a primeira. Acompanhe o raciocínio. Sempre eu vou dar a base e sempre eu vou colocar algumas notícias. Porque o setup, a OCP, essas bancas, gente, geralmente que atuam no norte do Brasil, eles gostam de colocar algumas notícias mesmo. Então é muito importante, 1 mês antes da sua prova, 2 meses antes da sua prova, você ficar muito bem ligado, tá, gente? Nas redes sociais, dos grandes veículos de comunicação e até mesmo na televisão. Então tá aí, olha. Balança comercial ultrapassa 98 bilhões em 2023. Maior valor da série histórica. Gente, o que é balança comercial? Eu vou te explicar primeiramente aqui no teu exemplo. Você vai passar num concurso de Castanhal, você vai ganhar R$ 3.000 por mês. Você é uma pessoa controlada, não é consumista, você vai gastar R$ 2.000. Ainda vai sobrar dinheiro. E aí você vai ter uma sobra aqui de R$ 1.000. Você vai ter um quê? Um saldo positivo. Você vai ter um superávit. Beleza? Agora o que acontece? Muitas pessoas ganham R$ 3.000 e gastam 4 e toma de cartão de crédito. Então vai ter um saldo negativo. O cara passa no concurso, às vezes, safado, quer ter 2 mulheres, 3 amantes, 5 concubinas e 2 bofes, vai ter um saldo negativo, vai ter um déficit. Beleza? Na relação que nós estamos estudando aqui de economia, isso é dado aqui, olha, exportação e importação. Pega esse raciocínio. Então, o Brasil exportou 339 bilhões e importou 240, menos. E aí vai ter um saldo positivo. Está aqui, olha, quase 100 bilhões. Ou seja, um superávit. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviço, né? Que tem como ministro, acho isso bem interessante no Brasil, o Geraldo Alckmin. Ele, o Geraldo Alckmin, é ministro do Desenvolvimento e é vice-presidente do Brasil. Olha aqui, gente, questão de política e economia se encontrando. Geraldo Alckmin, que falou pouco mal do PT e agora está lado a lado com o Nine, né? O Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. O desempenho da balança comercial em 2000... Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Em 2023 está relacionado à queda do preço dos produtos importados. Então, essa redução do preço dos importados, ela contribuiu para isso. Tá? As exportações aumentaram 1,7%, que eu julgo pouco. Já estou estudando isso daqui há 20 anos, então é muito pouco, tá? Mas melhor do que negativo, né? O setor agropecuário respondeu por 24% das exportações. Tu tem que saber isso, meus anjinhos. Anjinhos, anjinhos, anjinhos. O grande responsável pelo superávit na balança de exportação brasileira é o setor
agropecuário, com 24% aqui nesse caso. Nem é necessário, gente, você saber esse percentual. Tá? Tu tem que saber que ele é o grande responsável por esse superávit. Agro é tech, agro é tudo, tá na Globo, agro é pop, né? Aquilo que eu sempre falo, gente, eles são uma potência porque eles recebem também bilhões do governo. Eu sempre faço um questionamento. Tira o incentivo que o governo federal dá para esse setor e bora ver se ele é realmente tudo o que ele diz que ele é. Então é impensável, né, o setor agropecuário sem iniciativa do governo, como, por exemplo, através de financiamentos e empréstimos do BASA, por exemplo, do Banco da Amazônia. Ok? O que o Brasil mais exporta? Tá aqui, olha. Soja, 15%, 12% derivados do petróleo, 8% minério de ferro, açúcar, 4%. Então, pega aqui, gente, soja, petróleo e minérios, tá? Minerais, tá aqui o ferro. Beleza? Não esquece disso, pelo amor de Deus. Aqui é a série histórica, olha. Balança comercial teve superávit recorde em 2022. Em 2022 foi de 62 bi e agora 2023, 98 bi. E nem sempre foi assim, olha. Aqui, se não me falha a memória, era o governo da Dilma. Então, olha aqui, olha. Aqui você tem 2010 apenas 17, depois caiu, negativo, e aí foi crescendo, olha. Crescendo, 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 depois desceu, e aí fica nessa gangorra, e agora a tendência de aumento, graças a Deus. Isso é importante para a nossa economia. É importante para o agro? Claro que é. É importante para a nossa economia? Para a geração de emprego? É óbvio que sim, né? É muito importante. O que eu sempre falo e o que eu observo aqui nos nossos estudos de atualidades e de economia, eu sou professor, gente, de atualidades do mercado financeiro, tá? Eu dou aula para o mercado financeiro e tudo mais. Eu já até tenho uns investimentos aí no mercado financeiro, já ganhei dinheiro, já perdi dinheiro. Então, a gente observa que isso é positivo, que isso aqui é bacana para gerar emprego e renda. Mas o que eu sempre falo é que temos capacidade de fazer esse superávit crescer através de uma industrialização. Mas o Brasil está passando por um processo de desindustrialização, infelizmente, como eu já falei aqui para vocês, com a indústria dos sapatos, né? Difícil concorrer com a China, né? Aqui falando de Pará, tá? Estamos falando exclusivamente do estado do Pará. Em 2023, o estado do Pará exportou um valor acumulado de 22 bilhões de dólares, com uma variação positiva de 3,45%. Filho de Deus, tu não é obrigado a saber o valor. Você tem que saber que ano passado o Pará teve um saldo positivo. Não te esquece. Essa mesma relação, gente, que nós trabalhamos aqui, olha, tá vendo aqui? Essa relação é exportação e importação. E essa mesma diferença, ela é colocada aqui no estado do Pará. Ok? Foi o maior exportador da região norte. O Pará, ele mais exportou do que importou. Por que é ruim, gente, importar demais? Porque todo o nosso dinheiro vai embora. O dinheiro vai embora do Brasil. Imagina se todo mundo aqui no Brasil, gente, tivesse dinheiro para viajar para fora. Nas férias, vai para os Estados Unidos, vai para Paris, vai para as Ilhas Gregas. Como é que iam ficar os bares, os hotéis do Nordeste, de Santa Catarina, né, de Manaus, de Bonito, no Mato Grosso? Não conheço Bonito no Mato Grosso. Tem algum aluno aí de Bonito? Fala aqui na descrição. Gente, escreva aqui na descrição, tá, gente? De onde vocês estão assistindo. De qual estado, de qual município.
Professor, eu sou de Itaituba. Professor, eu sou de Castanhal. Professor, eu sou de São Paulo. Coloque aqui na descrição, é importante. Eu quero saber onde que o nosso conhecimento está chegando. No ranking nacional, o estado ficou na terceira colocação em saldo. Olha! Governo do Pará. O rei do norte, Helder Barbalho, né? Faz uma propaganda do cacete aqui, né? Gente, lembrando, né, que tudo isso promove uma concentração de renda, tá? Porque toda essa grana, gente, tá no bolso do povo paraense? Não, tá no bolso das grandes mineradoras, tá? Atrás do estado do Mato Grosso e Minas Gerais e manteve a 7ª posição em valor exportado. Aqui ele fala de saldo. Em saldo nós somos o terceiro. No período, o setor mineral manteve 84% da participação nas exportações. Então, filho de Deus, agora eu falei de Brasil, a nível de Brasil é soja. A nível de Pará, o nosso destaque de exportações é a mineração. E o que sobra muitas das vezes é só o buraco, é só, infelizmente, a degradação ambiental. Então, gente, 84% disso daqui, do lucro, do saldo, é da mineração. O destaque foi para qual minério específico? Um minério de ferro. Canaã dos Carajás, Projeto Grande Carajás, S11D, Serra Leste, tudo desenvolvido pela Vale, que exportou mais de 12 bilhões de dólares e tiveram como principal destino quem? Tu tem que saber isso aqui, cabeça de boi. China, tá? O foco das nossas exportações é a China. Os principais destinos para exportações do Pará em 2023 foi a Ásia, a União Europeia, a América do Norte e Oriente Médio. A Ásia, o país que mais comprou do Pará, está a China, né? Da Ásia, o país que mais comprou está a China, com 11 bilhões. Aqui já é um mapa a nível nacional, né? Para você ver o que a galera mais exporta. E aqui o Pará você vê, olha, minério de ferro. E muito verde, olha aqui, gente. Né? Aqui, ó, mapa de principais produtos exportados por unidade da federação, mostra o predomínio de matérias-primas e produtos de baixo valor agregado. As commodities aqui, olha, de soja, olha a soja dominando. Infelizmente, isso às vezes promove a degradação ambiental. Inclusive aqui nessa área nós temos o arco do desmatamento. Nós teremos uma aula sobre meio ambiente. Aqui, ó, arco do desmatamento. Eu estou muito feliz de falar em meio ambiente. Eu fui convidado pela Secretaria do Estado a dar aula de meio ambiente para os anjinhos de ensino médio. Serão muito legais essas aulas. Já que teremos a COP 2030, né, no Pará, então estão investindo pesado nessa questão do meio ambiente. Ok? Continuando. PIB do Brasil. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. É a somatória de todas as riquezas que um país, um estado ou um município produz. O PIB brasileiro cresceu 2,9%. Top, tá, gente? Top, top, top. Tivemos, né, saldos negativos em alguns momentos da história do Brasil. Gente, tu tem que saber isso aqui, tá? É fácil. 10 trilhões o Brasil gerou de riqueza. 10 trilhões. Em 2022, a atividade econômica brasileira teve alta de 3. Em 2023, 2,9. Então, gente, a tendência é de crescimento da economia. Embora umas pessoas aí apaixonadas por políticos e ex-presidentes digam que a economia está muito, muito ruim, não tá, gente? A economia brasileira, ela não é a mais linda, a melhor, a mais positiva do mundo. Mas aí, gente, tá aqui os dados.
2022, 2023 e 2024 com certeza vai ser maior. Aqui já é o final do governo anterior, né? Na primeira metade do ano, a atividade econômica foi puxada por uma safra excepcional de grãos. Então aqui, gente, a informação, a notícia, ela, se não me falha a memória, eu tirei isso aqui do site do governo federal, não lembro agora. A notícia, ela divide o ano de 2023, o primeiro semestre e o segundo semestre, ok? Só crescimento, só alegria. No primeiro semestre, o destaque é para o grão, principalmente a soja, e no segundo, os serviços, ok? No segundo semestre, o setor de serviço, o principal da economia brasileira, não te esquece, permaneceu resiliente e trouxe sustentação. Bancos, escolas particulares, seguradoras, restaurantes, bares, tudo isso são setores de serviços, tá? O salão de beleza e etc. Com taxas de juros ainda em patamares bastante altos, o Brasil é um dos países que mais pagamos juros, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas também está havendo uma redução. Os empresários seguram investimentos e deixam de renovar a infraestrutura, de promover ampliação e contratações, o que promove um menor crescimento da economia. Você é um empresário e aí você tem uma fábrica de sorvete. Você está produzindo 200 sorvetes por dia, por hora. Aí você quer duplicar isso. Só que você não tem dinheiro para comprar a máquina à vista. Aí você vai pedir um dinheiro emprestado lá no Banco do Brasil. A máquina custa 400 mil reais. Com as taxas de juros, você vai pagar 600 mil reais. Se a taxa de juros estivesse menor, você poderia pagar, vamos supor, 450 mil reais. E aí você fala, não, eu não vou comprar a máquina de sorvete, o que acaba sendo extremamente negativo para a economia, né? Ah, eu tenho uma casa, um apartamento, eu poderia comprar outro. Não, não vou comprar outro, porque os juros estão altos. Tá? Aqui você vê, gente, o gráfico do PIB, né? Você vê aqui, olha, 1,9%, 3%, 0,5%, e olha aqui no governo Dilma, olha, -3%. No governo Temer começou a crescer, no governo Bolsonaro caiu, e agora em 2021, agora não, né? Em 2021 cresceu, tá? Aqui em 2022 também cresceu, em 2023 também. E vai crescer, vai continuar crescendo. Lembrando, tá, gente, que esse PIB também marca a concentração de renda. Porque esse crescimento do PIB está vinculado a grandes empresas, geralmente de mineração ou de soja. Então tá aqui, olha, agropecuária, 15%, consumo das famílias, 3%, serviço 2%. E o ponto negativo desse PIB é o menor investimento, um saldo negativo em investimentos. Tipo CDI, previdência privada, bolsa de valores, criptomoedas. Beleza? Então é isso. Pará tem 3 municípios entre os maiores PIBs do Brasil. Oh! Top, professor. Notícia, aquilo que eu sempre falo para vocês. Leiam O Liberal. Leiam aí pelo Instagram, pelo Facebook, pelo menos. Aqui, olha, Diário Online do Estado do Pará. Setup gosta de usar muito isso em prova. 24 de dezembro de 2023. A pesquisa PIB dos municípios divulgada pelo IBGE mostra, né, as cidades com maiores saldos de atividade econômica do estado em 2021. Essa pesquisa é referente a 2021.
Então você vê, gente, que aqui o crescimento não aparece a capital paraense. Olha aqui o que nós temos como crescimento. Paraupebas, Canaã dos Carajás e Marabá. Eu estou falando de crescimento percentual, tá, gente? Não em número absoluto. Todas essas cidades são cidades da mineração. Aqui Marabá, a gente se destaca pelo... Eu sou ótimo para desenhar, né? Pela produção, sabe de quê? Bora ver se vocês passam no teste psicotécnico, no concurso público. Eu sou ótimo desenhista. O que Marabá se destaca? Marabá tem mais boi do que gente. Marabá e São Félix do Xingu se destacam pela economia da pecuária. Ah, professor, na minha cidade tem mais boi também do que gente. Não, tô falando sério, porra, né? Então, Marabá, destaque na pecuária, na soja também. É uma economia bem diversificada, tá? Os 3 municípios integram a lista de 100 cidades com maiores índices de produto interno bruto, né? Lembrando, né, nós temos mais de 5 mil municípios. Então, o Pará está indo bem aí. Aqui são valores, tá? São valores que nós temos, olha. Aqui, notícia do governo do estado do Pará. Tirei isso aqui do site do governo do estado do Pará. Gente, tu tem que saber isso daqui. Infelizmente, tá? Você tem que memorizar isso daqui. Eu tô, inclusive, paralisando o vídeo aqui para você tirar o print. Você vai imprimir isso daqui e colar na frente do teu vaso sanitário. Quando tu estiver naquele momento, você vai ficar observando isso daqui. Na frente do teu espelho. Os maiores PIBs do estado que nós temos como um resultado fechado. São esses dados que nós temos, tá, gente? Então nós temos que trabalhar com esses dados. 2022, 2023 ainda estão sendo levantados. Paraupebas, Canaã dos Carajás, Canaã dos Carajás, Belém, esses são os maiores PIBs, filho de Deus. Memorize isso daqui. Memoriza pelo menos os 5 primeiros, tá? Tá aqui, olha. Então, você cria alguma coisa na tua cabeça. P, C, B, M e B novamente. Cria uma frase. Polícia, civil, bombeiro, militar são bonitos. Os bombeiros militares são bonitos. Os policiais civis, o bombeiro militar são bonitos. Sei lá, cara, cria alguma coisa. Professor, esse seu macete está muito sem graça. Cria alguma coisa. Eu gosto de, por exemplo, olha, Pilsen, cachaça, Brahma, uma bebida alcoólica com M. Ah, professor, Amistel. Sei lá, né? Budweiser, churrasco, olha aqui, olha. Professor, pó, cocaína, esquece, né? Cria, gente, alguma coisa aí que você possa memorizar, tá? Uma vez o aluno falou isso aqui para mim. Professor, tá bom. Policial, civil, bombeiro, militar são bons, são bonitos. Sei lá. Beleza? Paraupebas, mineração. Canaã dos Carajás, mineração. Belém, serviços. Marabá e Barcarena, mineração. Correto? Então tá aí, gente. Alguns anos atrás era Belém que liderava, tá? E depois vinham as cidades mineradoras. Copom faz 6º corte seguido na taxa Selic e taxa básica de juros cai para 10,75, que é ridículo isso daqui, tá, gente?
Então, olha aqui. Primeiro, vamos para as informações básicas. O que é isso aqui, gente? Taxa de juros. A taxa Selic está bem aqui, olha. Eu coloquei em vermelho. Vou passar o marca-texto. O que significa a taxa Selic? Sistema Especial de Liquidação de Custódia. Essa taxa Selic, gente, é a taxa de juros que os bancos se inspiram para emprestar dinheiro para a gente. Você vai comprar uma geladeira, você não tem dinheiro suficiente para comprar à vista, você parcela e aí tem os juros. Se a taxa do Banco Central está em 10, o teu juros vai ser 12. Se a taxa de juros está 4, no Banco Central, determinado pelo Banco Central, a taxa de juros pode ser 8. Entendeu? Você vai hoje a taxa de juros está em 10,75. E aí você vai lá no Santander pedir dinheiro emprestado. Eles vão te emprestar com uma taxa de 15%. Porque o Santander está olhando essa taxa aqui. Você vai comprar uma moto. Vamos supor que a taxa não fosse 10%. A taxa fosse 5%. Beleza? O Banco Central do Brasil, vamos supor, determinou que a taxa de juros nacional do Brasil fosse 5% aqui. Estaria em 5%. Aí você vai comprar uma moto. Você vai financiar essa moto pelo BMG. O BMG vai te cobrar 9%. Correto? 9%. Porque ele está se baseando aqui. É isso. Você vai comprar a geladeira parcelada. A geladeira custa R$2.000. Se a taxa de juros for baixa, ela pode custar 3.000. Mas se a taxa de juros for elevada, ela pode custar 5. É isso, gente. É isso que afeta o nosso dia a dia. Tá? Copom é o Comitê de Política Monetária, instituição, órgão de dentro do governo central, podemos assim dizer, reduziu a Selic em 0,5%. Com isso, a taxa de juros que era de 11,25 caiu para 10. Tu tem que saber disso aqui, tá, gente? Você é obrigado a saber isso daqui. 10. Lembra lá do 10 trilhões do PIB? E aqui a taxa de juros atual até então. Vamos ver se até a véspera da tua prova está em 10,75. Mas vai estar aqui na casa dos 10. Esse foi o 6º corte seguido, olha. Há vários e vários meses, o Banco Central está... Perdão. Caramba, está muito frio aqui no meu quarto. Deixa eu mudar a temperatura aqui. Esse foi o 6º corte seguido na taxa de juros, que começou a recuar desde agosto de 2023. Já estamos nos aproximando para um ano aí de redução, né? Isso é bom para a economia. O comitê vem reduzindo a Selic no mesmo ritmo, de 0,5. A cada encontro, né, eles vão diminuindo 0,5. Com a decisão de hoje de cortar a Selic de 10 para 10,75, a taxa chegou ao menor nível em 2 anos. A expectativa do mercado financeiro é que a taxa de juros continue recuando ao longo de 2024 e termine esse ano com 9%. Top, 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 top. Vamos torcer, mas ainda é uma taxa de juros elevada, tá, gente? Aqui, olha, o Copom. O que é o Copom? É formado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e por 8 diretores da autarquia do Banco Central. A Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo BC para controlar o quê? Para controlar o quê? A inflação. Se a inflação aumenta, para tentar inibir esse aumento da inflação, eles aumentam a taxa de juros para inibir o consumo. E aqui, gente, você tem um histórico da taxa de juros. Olha aqui, olha, 7%, 14%, olha aqui, 6,5%. E olha durante a pandemia aqui, olha, 2%, 3%, 4%. Então você enxerga, gente, que pode ter, aqui é algo positivo do governo Bolsonaro, por conta também de todo o contexto econômico que nós tínhamos por conta da economia, né? Mas é algo positivo. 2, 3, 4% é uma taxa de juros salutar.
E aí foi aumentando, né, no final do governo dele, e hoje está em 10,75. Ok? Então é muito ruim, gente. É uma taxa de juros muito elevada. Muito. Tá aqui. Aqui nós temos um histórico da Selic, né? Já tivemos aqui até 1,9, né? Tá aqui, olha. E aqui a inflação. 4, 10, 5, 4%. Não te esquece. Inflação em 2023 na casa do 4%. Excelente, tá? Excelente, beleza? Então, gente, olha aqui, observe. Isso aqui é importante, inclusive, gente, na hora de você cobrar um aumento salarial, que na verdade não é um aumento salarial, correto? É só uma reposição da inflação. Muitas das vezes você vai pedir para o seu chefe a recomposição da inflação, ele fica magoado contigo. Tá aqui, gente, é matemática. É matemática. Você ganhava X em 2020 e você continua ganhando X em 2024, o seu salário está sendo engolido, olha, 24%. O preço das mercadorias aumentou aqui aproximadamente 25% e o seu salário continua o mesmo. E aí você é bacana com o seu chefe. Você vai dizer, poxa, chefe, olha a inflação aqui, 24%. Eu não quero um aumento de 24%. Eu quero um aumento de 15% só. O chefe ainda vai achar ruim. Ah, mas a inflação do ano passado foi 4%. Tu quer um aumento de 15%? Não, chefe. Eu não tenho aumento desde 2020. Entendeu, gente? Então, muitas das vezes é isso que acontece com o nosso salário, né? É o arroxo salarial. Ao longo dos anos, os preços das mercadorias e serviços vão aumentando, né? E o teu salário fica o mesmo. Ou então aumenta muito pouco. Correto? Então é isso. Tá aqui, olha, a inflação anual. Nós temos aqui, olha, em 95, olha aqui, logo depois que foi criado o Plano Real, a inflação era de 22%. Hoje nós estamos na casa do 4%, né? Olha como a economia nesse sentido melhorou. E aqui era ruim, tá, gente? 2015 aqui, da virada do governo Dilma para o governo Temer, olha, 10%, 12%, é muito ruim, né? Lembrando que nós já tivemos hiperinflação antes do Plano Real, aproximadamente 2.000%. Tu tem noção do que é isso? Lá no tempo do Plano Cruzeiro, Plano Cruzado, era absurdo a nossa inflação. Beleza, anjinhos? Não te esquece, filho de Deus. Aleluia! Olha o que o pastor Rogério está falando. Irmãos, irmãos, irmãos. Eu vou deixar aqui somente ele no marca-texto. Inflação em 2023 na casa dos 4%. O que eles vão fazer na tua prova, Anjinho? Eles vão colocar 12%, eles vão colocar 1%, eles vão colocar 50%, eles vão colocar 22%. Eles exageram. Então tu tem que ter uma noção que não foi 1%, mas também não foi 20%, tá? Seguimos. Taxa de desemprego está reduzindo aí, gente, de 2020 para 2023. Ainda é uma taxa elevada, tá, gente? Na casa dos 7%. Tá aqui, olha. Fechou outubro, novembro e dezembro de 2023, 7%. Mas olha aqui, gente, 2021, 15% de desemprego. É uma tragédia social isso, tá, gente? Muitas das vezes, entendam, tá, gente, o que eu vou falar agora. Não leve ao pé da letra. Muitas das vezes, quando a gente não tem emprego, a gente perde um pouco a dignidade, né, gente? Não estou falando de caráter da pessoa, né? Estou falando de dignidade econômica, tá? Dentro da sociedade. Né? Você sendo sustentado pelos seus pais, pelo seu sogro, pela sua sogra, às vezes é complicado, né? Não tem como pagar o aluguel, não tem como pagar o financiamento da casa, do carro, o banco é retomado, você se sente até um pouco com vergonha, né? Triste Brasil.
CAGED aponta a geração de 180 mil empregos de novas vagas em janeiro. Olha, ponto positivo aqui para o começo de 2024. O saldo de empregos no mês de janeiro de 2024 foi de 180 mil postos de trabalho, resultante de 2 mil admissões e 1.000 e pouco desligamentos. 1 milhão, né? Ficando o saldo positivo entre 25 e 27 das unidades da federação. Em janeiro de 24, o estoque total recuperado pelo CAGED foi de 45 milhões de postos de trabalho, né? Ficando positivo em 4 dos 5 grandes grupos de atividades econômicas, com saldo positivo no mês. O maior crescimento do emprego formal, lembrando, tá, gente, que nós estamos falando de emprego formal, tá? Emprego formal. Ocorreu em qual setor? Serviços. Geralmente, gente, 90% das questões, eu trouxe isso aqui, gente, só para vocês memorizarem isso daqui. Principalmente quem for de Castanhal, quem for fazer a prova de Castanhal, com uma questão falando sobre a economia de Castanhal. A economia de Castanhal se destaca no setor de serviços, beleza? O segundo maior gerador de postos de trabalho foi a indústria. Isso aqui foi uma surpresa, tá? Que o Brasil está passando por um processo de desindustrialização. Entre as unidades da federação, os maiores saldos ocorreram em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E os menores foram, adivinha onde? Maranhão e Pará. Olha aqui. Mas é um saldo negativo não tão grandioso, tá? 111 postos. Aqui você vê, gente, a questão da taxa de desemprego, né? Na pandemia, chegamos a 18 as mulheres, né? Taxa aqui geral de 14. Estamos em 7, a metade, né? Aproximadamente, né? A taxa média de desocupação no Brasil fechou o ano de 2023 em 7%. Memorize isso aqui, tá, gente? É só tu lembrar dos dias da semana. Você que está desempregado, você fica 7 dias da semana, pronto, já criamos o macete. 7 dias da semana só coçando na sua casa, fofocando sobre a vida dos outros. 7 dias da semana, quem está desempregado, taxa de desemprego 7,8%. A menor desde 2014. Isso representa, gente, infelizmente, olha, 8 milhões de pessoas desempregadas, né? Já tivemos 10, já tivemos 12. Mesmo assim, ainda é um saldo muito ruim, né? Mas é o menor desde 2014. Aqui falando de Castanhal, né, gente? Aqui um projeto de... Sempre eu trago uma notícia do próprio município, tá? Aqui, gente, um parque industrial que será construído, olha. O prefeito, acompanhado da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, participaram de uma reunião em Belém, juntamente com o pessoal lá dos empresários e comerciários ali do industriais de Castanhal, tá? Se reuniram com diretores da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará, com a DEC. Para que eles se reuniram? Para a assinatura de um protocolo de intenção para a efetivação do Condomínio Industrial de Castanhal, um distrito industrial, condomínio. Você mora no condomínio, você tem um apartamento no condomínio, você comprou, né, o apartamento ou você alugou. Então isso vai ser comercializado. Será uma atração para as novas indústrias que receberão muitos benefícios, inclusive benefícios fiscais. Então é uma tentativa, gente, de Castanhal de promover a industrialização ali na região, de atrair novas indústrias para Castanhal e para os municípios vizinhos também. Após essa fase, o próximo passo será a licitação para a construção do empreendimento. A previsão é que a construção inicie ainda no primeiro semestre desse ano. O Parque Industrial de Castanhal está localizado na PA 136, a rodovia Castanhal-Inhangapi. Na primeira fase da obra serão disponibilizados 113 lotes para comercialização. Então, se você tem uma indústria, se você tem uma distribuidora, você vai poder comprar, você vai poder alugar ali um dos lotes. Então vai contar com toda uma infraestrutura, como se fosse um condomínio, só que aqui para a indústria, para galpões, beleza? Então essa é a notícia que vai melhorar a economia do estado de Castanhal e da região e que pode aparecer na sua provita. Beleza, meus anjinhos? Não esqueçam, filho de Deus, deixe seu like, inscreva-se no canal,
Fala para mim de onde vocês estão vendo essa videoaula mequetrefe. Mentira, não é mequetrefe a aula. Eu gostei dessa aula. Top, top, top. Tem aula que eu não gosto muito, né? Às vezes tem um dia que a gente não tá tão inspirado, né? Essa aula foi bem organizadinha para vocês, né? E aqui nós temos exercício. Olha aqui, setup. A arrecadação de ICMS no Pará bateu recorde em janeiro, somando 2 bilhões. Essa questão aqui foi do concurso de Marituba, tá? No estado do Pará, organizado pela Setup. De acordo com a estimativa do secretário, nesse ano, a arrecadação deve crescer ainda mais, especialmente pelos resultados do ICMS, que é o imposto carro-chefe das receitas estaduais. E ele pergunta o que é ICMS. Fala sério, filho de Deus. Nós temos os impostos federais, estaduais e municipais. Aí ele fala do imposto estadual. Por exemplo, quando a gente faz uma compra no supermercado. Então tá aqui. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então você tinha que saber apenas aqui o significado do imposto. Mais fácil do que o Papão ser campeão esse ano. Segunda questão. O Brasil tem sido o maior produtor mundial de que produto nos últimos 150 anos? Caraca, essa questão é muito louca, meu. 150 anos. E aí você vai, gente, lá para a história econômica do Brasil. Você vai lá para o governo de Dom Pedro II, passa pelas repúblicas das oligarquias, vai para o governo Vargas. Para você compreender, você tem que lembrar do convênio de Taubaté, lá na República. Para você acertar essa questão, é história. Você tem que saber que é o café. Beleza? Aqui é conhecimento geral, tá, gente? É história econômica. Não tem para onde fugir, infelizmente. 3. É uma afirmação correta no que se refere à inflação entre o ano de 2019 e 2023. De 2019 a 2020, houve um aumento de mais de 3% da inflação anual? Não. Você vai fazer o levantamento ali estatístico, você vai ver que não houve, tá? Entre 2020 e 2021, apesar da pandemia, houve a queda da inflação em média de 0,25%? Também não. Aí você vai ter que fazer a pesquisa lá do slide anterior que eu expliquei para vocês, tá? O levantamento matemático ali, né? Em 2021, a inflação ficou na média de 5,25%? Também não. Aqui, olha, 2021. Vamos aqui para o gráfico. 10%. Olha aqui, ó. 10%. Beleza? Então tá bem longe desse valor. E aqui, gente, o que eu acabei de explicar para vocês na aula. Letra D. Essas outras aqui, você nem é obrigado a saber essas informações. Mas você vai aqui pela eliminação. A inflação em 2023 foi de aproximadamente 4,6%. É assim que vem na tua prova. Beleza, anjinhos? É isso, filho de Deus. Boa prova. Acho que boa prova já. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Boa madrugada, quem está estudando de madrugada. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre economia. Aqui uma fotinha minha, ministrando aula aqui para a galera. Eu acho que era para a galera de Moju. Não lembro de onde é essa turma aí. De qual concurso. Isso aqui é do curso Supremos. Apostila, quem quiser apostila, tá? Conteúdo de 150 questões gabaritadas. Apenas R$30. Envio em PDF para vocês. Quem quiser fazer parte do curso online pelo WhatsApp, apenas R$50. Tá aí o número do professor. Tá aí o Instagram do professor. Me sigam, tá, gente? Para poder vocês verem, observar as notícias que eu coloco toda semana. Agorinha eu fiz uma postagem no Instagram
sobre o veto do presidente Lula quanto à questão da saidinha dos presos, né, dos presídios e tudo mais. É uma questão polêmica ali na segurança pública e na política. Valeu, galera! Deixe seu like, inscreva-se no canal. Ah, sim, gente, obrigado a galera que me segue. Essa semana eu cheguei a 8 mil seguidores, né? Somando as minhas redes sociais, eu tenho mais de 10 mil seguidores. 8 mil seguidores no YouTube. Para um canal de educação é muito, né? De um professor sem qualquer apoio de grandes cursinhos. Valeu, galera! Feliz Natal, saudações bicolores, feliz Carnaval, estudem, seus filhos de Deus. Fui!